Como eu havia prometido, segue um tutorial básico de como montar e de como criar alguns efeitos em PowerPoint. Primeiro ponto é com relação a retirar fragmentos de imagens de arquivos em PDF. Então, se a gente abrir o Acrobat Adobe Read, que é a versão somente de leitura, ele apresenta na barra de ferramentas esse ícone, que é para você selecionar e cortar determinada imagem. Caso ele não apareça automaticamente, é só vir na opção visualizar, barra de ferramentas, mais ferramentas, e aí você escolhe as opções de ferramentas que você deseja usar na barra. Dentre elas vai ter a opção de a ferramenta para recorte instantâneo. Você selecionou, ela vai aparecer. Então, no nosso caso, como já está selecionado, vamos fazer um teste. Se a gente quiser tirar somente esse título com os autores, então a gente seleciona, ele vai fazer um sinal sonoro. No meu caso, ele não apareceu, mas na primeira vez que se usa essa função, ela vai aparecer uma mensagem dizendo que a imagem já foi selecionada para a área de transferência. Basta agora, abrindo o PowerPoint, basta apertar Ctrl V e a imagem é automaticamente colada. Então, ela já aparece automaticamente no meu slide. Se porventura esse documento fosse protegido, eu não iria conseguir fazer essa função. E mesmo assim eu quisesse tirar a imagem dele, ou se eu tivesse qualquer outra imagem no computador, um vídeo que aparecesse, uma apresentação, seja lá o que for, eu quisesse retirar, capturar a imagem que aparece no monitor, ou capturar e editar essa imagem, como eu poderia fazer? No meu teclado existe uma função uma tecla chamada Print Screen. Ela fica localizada mais ou menos em cima do lado da tecla F12, na maioria dos teclados, do lado direito da tecla F12. Então basta nós apertarmos Print Screen e podemos copiar a imagem para diversos programas. O que eu particularmente gosto é o editor de imagens do Microsoft Office. É só irmos na pasta Microsoft Office, ferramentas do Office, escolher o Microsoft Office Picture Image. Ele vai mostrar várias opções para colar vários locais onde a imagem pode ficar organizada. No meu caso, eu já escolhi o atalho direto para a área de trabalho. Basta eu apertar Ctrl V que a imagem vai aparecer. Dando um duplo clique em cima dela, observem que muda o formato de exibição. Se eu quiser ver todas as imagens novamente, basta eu clicar no modo de exibição em miniatura. Então, ampliando ela, eu posso, primeiramente, pedir para fazer uma correção automática da imagem. Mesmo imagens coladas direto do PDF, dos arquivos em PDF, podem vir um pouco desbotadas. Então, basta clicar em correção automática e ela aprimora as cores. E clicando na ferramenta Editar Imagens, na opção Cortar, eu posso tirar fragmentos dessa imagem, selecionar o pedaço que eu quero. E aí eu tenho aqui a imagem já pronta. Basta apertar Ctrl C ou clicar com o botão direito, escolher a opção copiar.
e apertar Ctrl V no PowerPoint, que a imagem será copiada automaticamente. Agora, com relação a alguns recursos do Office, alguns recursos do PowerPoint. O importante o PowerPoint, ele oferece uma vasta gama de ferramentas. Para apresentação e montagem de slides, basicamente duas são mais simples e mais interessantes e não poluem demais as apresentações. É a forma como um slide é passado, ou seja, a transição de um slide para o outro, e a forma como imagens ou textos aparecem dentro desses slides. Então vamos pegar esse exemplo que nós acabamos de criar. Com relação à animação da imagem em si, basta eu vir na opção Animações e pedir para abrir o painel de animações. Nesse caso, clicando em cima da figura, eu quero adicionar uma animação de entrada. Então, no caso, Smile C, a figura ela aparece nitidamente. Então, toda vez que eu apertar um botão de rolagem de slide, a imagem vai aparecer esmaecendo. Eu posso também colocar outras animações, como a de flutuação, como de divisão. Enfim, existem várias animações, tanto de entrada quanto de saída, além das opções de efeito. Todas essas opções, elas são ativadas quando eu aperto o botão de rolagem de slide, ou seja, aperto a seta para o lado que faz com que os slides passem. Mas eu posso colocar elas eu posso programar para que elas ocorram de forma automática. Então, por exemplo, nesse slide aqui onde temos a foto do teclado, se eu quiser que esse teclado apareça automaticamente quando o slide passe, é só escolher a opção Smile C Slide, Smile C, eu escolhi a animação Smile C, depois eu clico, vou no painel de animação e aqui me aparece a temporização de cada animação. Como você pode ver, está escolhida a opção iniciar ao clicar. Eu quero que ele inicie com o anterior. Melhor, eu quero que ele inicie após o anterior, ou seja, após a passagem do próximo slide, a imagem já vai aparecer automaticamente. Vamos ver? Então, essa primeira imagem retirada do PDF, ela está com a única animação de saída. E aí, quando eu passei para o slide seguinte, ele já modificou automaticamente a imagem. Agora, com relação às opções de passagem de slides. Então, existem várias formas de transição de um slide para o outro. O Office 2010 ele oferece mais recursos. Existe um que particularmente é o Coringa. É um Coringa que é a opção Smile C. Ou seja, de um slide para o outro, a imagem pisca. Então é uma coisa bem suave, que não chama muita atenção e que favorece, e que não destoa muito e que faz com que tem que dar um tom de suavidade à apresentação, faz com que ela se torne mais fluida. Então, vamos fazer um teste. Escolhendo a opção de transição de slide, a opção Smile C. Então a imagem apareceu seca e pura, ela vai ter o efeito que eu coloquei. E agora na passagem de slide, observe que ela piscou, a imagem não passou de forma abrupta. E com relação a caixas de texto ou formatos de texto, também podemos animar a forma como as frases aparecem. Então, por exemplo, se nós vamos colocar muito texto em um único diapositivo, então a gente pode fazer com que ele apareça gradativamente e não fazendo com que o ouvinte não se assuste com
um volume de informação muito grande. Então vamos fazer um teste. Então eu coloquei aqui 10 frases, 10 tópicos, que poderiam ser 10 frases, por exemplo. E eu posso clicar sobre ele, ativar a opção animação, painel de animação, que no caso já está selecionada. E aí eu escolho a opção, a forma como eu quero que esse texto apareça. Mais uma vez, a opção mais ser um coringa. Ela é bem suave e não cansa muito, não polui muito com animações e com efeitos dos slides. E aqui nós selecionamos a forma como vamos querer que essa caixa de texto apareça. Então, pode aparecer parágrafo por parágrafo, ou seja, toda vez que nós clicamos, um parágrafo aparece, ou eles podem aparecer todos de uma vez. No nosso caso, que fazemos apresentações textual com tópicos, um parágrafo por vez é o mais interessante. Então, vamos colocar também, apenas para efeito de teste, um outro tipo de animação na transposição desse slide. Vou colocar aqui o efeito cubo nele, só para observarmos bem a diferença de transposição de um slide para o outro. Então, do começo, o efeito, a transposição, a imagem piscando, o efeito cubo, apareceu o tópico, exemplo, primeiro clique, primeiro tópico, segundo clique, segundo subtópico, terceiro clique, e assim vai. E o texto vai passando gradativamente e não de forma abrupta. Isso é bom principalmente com slides com muita informação, com muito texto, em que infelizmente a gente não pode tirar tópicos que são importantes para a discussão.